Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero hoje trazer aqui a leitura do capítulo 3 de 1 João. Eu já li o capítulo 1, 2 e agora eu quero ler o capítulo 3. É muito importante que a gente leia o capítulo todo, né? Eu poderia aqui trazer uma mensagem, né, muito interessante, pegando um verso aqui, outro verso ali, outro verso lá e dar para você. E eu tenho certeza que você iria se sentir saciado no momento, mas você iria sentir fome rapidamente. É como um alimento que a gente compra industrializado, que a gente come, sacia na hora, mas rapidamente você está com fome. O alimento que é puro, ele não é talvez tão saboroso quanto esses alimentos industrializados, mas ele te dá mais sustância, ele te mantém mais saciado. E isso só acontece quando a gente entende que a palavra do Pai é alimento para o nosso espírito, e no livro Bíblia contém a palavra do Pai. Então, quando a gente fala da palavra dele de forma linear, respeitando os tempos, velha aliança, nova aliança, compreendendo o plano de salvação, e não usando o livro Bíblia como um self-service, mas um prato feito, respeitando a história, isso faz o quê? Faz com que a gente traga mais compreensão, mais conhecimento, né, para quem ouve. E uma coisa que é interessante é entender a mente do autor, né? Nós temos aqui como autor desse livro João, mas uma coisa que quase ninguém fala é que se eles eram homens inspirados pelo Espírito Santo, então o autor do livro é o Espírito Santo, de fato. É por isso que quando Pedro fala, quando João fala, quando Mateus fala, quando o próprio Salvador falava, né? Salvador primeiro, depois eles, ao nascerem do Espírito, começaram também a ter a mesma compreensão. A gente vê que eles falavam a mesma língua. A mesma língua. Por isso que existe a diversificação de línguas no mundo, né? A gente percebe que quando você vai para um país que fala uma língua diferente, você não compreende. Mas quando você encontra alguém que fala a mesma língua que você, é com essa pessoa que você vai querer ficar, porque vocês vão se entender. E essa confusão também acontece no mundo espiritual. Quando encontramos pessoas que falam a mesma língua que os profetas falavam, o Salvador falava, os discípulos falavam, a gente quer ficar com essas pessoas. É por isso que muitas pessoas às vezes chegam aqui e não ficam. Por quê? Porque é uma língua estranha para elas. E aí essa pessoa acaba não permanecendo, a não ser que o Pai a revele e dê para ela a capacidade de compreender, né? Porque a semente é lançada e de repente ela volta, como acontece muito. E do mesmo jeito que muitas pessoas estão chegando e assimilam a mensagem, porque eu aqui não fico usando o livro Bíblia de self-service. E eu entendo que o livro Bíblia, ele é só um livro que contém a palavra de Deus, é como eu sempre falo, é um copo de água do oceano. No oceano tem muito mais água, mas a maioria das pessoas foram condicionadas a só beberem água desse copo que é o livro bíblico. Então é por isso que é ele que tem que ser usado para poder trazer as mensagens. E eu não quero de maneira nenhuma, além de ser só um copo, ficar pegando e dando gotinhas a cada vídeo para que você sempre volte aqui com sede para eu dar mais uma gotinha para você. Não, o objetivo é que você entenda esse copo d'água e receba o oceano, mergulhe no oceano, né? É o que o Salvador ofereceu para a mulher samaritana em João 4. Se eu te der da água que você precisa beber, você nunca mais vai ter sede e ainda vai poder jorrar água para a vida eterna, né? Outras pessoas vão beber de você e vão se saciar como ela estava ali naquele momento sendo saciada por ele. Então esse é meu objetivo aqui, saciar você e que você receba essa fonte de água viva para saciar outras pessoas. Então, como eu disse, o autor é o Espírito Santo. É o mesmo batismo, como Paulo fala lá no livro de Efésios, que muitos líderes religiosos detupam essa passagem de Paulo. Quando fala do mesmo batismo, eles defendem que tem que ser o batismo por imersão, por aspersão. Eles inventam um monte de coisa, mas no final não compreendem que o verdadeiro batismo é o do Espírito. É esse que nós precisamos receber. O próprio João, que foi quem iniciou essa prática de batizar na água, ele disse, eu apenas batizo com água. Quando foi perguntado para ele com que autoridade, né, ele batizava, ele falou, eu batizo apenas com água, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno
de amarrar-lhe os sapatos, e ele fala, as alpacas, né, que é uma linguagem da época, mas imagine hoje, dizendo amarrar-lhe os sapatos, eu não sou digno. Esse vai trazer o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. A esse você deve temer. Por quê? Porque quem crer nas mensagens dele, na palavra dele, essa pessoa vai nascer de novo. Ela vai receber o Espírito Santo do Criador. E ela não precisará mais de vocês. O reino de vocês vai se acabar. E eu acredito que esses homens ficavam coçando assim a cabeça, preocupados, mas não entendiam, porque ainda eram muito carnais para entender uma mensagem dessa. Então nós temos aqui João cheio do Espírito Santo, com o mesmo batismo do Salvador, dos profetas, o mesmo Espírito do Pai, e agora já cheio do Espírito Santo de fato, não por medida como era na velha aliança, através dos profetas, e foram grandes homens, mesmo recebendo o Espírito Santo por medida, como está escrito em João 3, né? Agora eles receberam o batismo do Espírito Santo, mesmo que estava no Salvador. São coerdeiros, por isso que Paulo fala, somos coerdeiros de Cristo. Eles, agora cheios do Espírito Santo, começam a falar. Olha o que João fala. E aqui João, ele pega o sistema religioso que foi implantado depois, quando mataram as testemunhas, que eram eles. Lembra do Apocalipse que fala que a prostituta matou as testemunhas? Veja o que uma dessas testemunhas relata. E como ele coloca no chão esse sistema religioso, mostrando que não é porque você é religioso, porque você é crente, porque você vai a um templo que você está de bem com Deus. Olha o que ele fala aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Você vai entender no decorrer da leitura por que ele diz aqui que o mundo não nos conhece e também não conheceu a ele. Você vai entender o porquê. Mas é interessante que ele fala que quão grande amor nos tem concedido o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser chamado de filho de Deus é interessante porque muitos pegam essa passagem isolada e dá a impressão que quem agora é crente, é evangélico, vai para o templo, essa pessoa agora é filho de Deus. E quem está no mundo não é, mas não é isso que os discípulos falavam quando entenderam a mensagem do Evangelho. Por que você é chamado de filho de Deus? Nós temos uma outra passagem que fala que todos quanto creram na mensagem que ele trazia, que o receberam, foram feitos filhos de Deus. Então, para você ser chamado de filho de Deus, você tem que receber o seu Espírito. Recebendo o seu Espírito Santo, você recebeu o Pai. Agora você tem Pai, que isso é o nascido do Espírito. Ele nasceu do Espírito Santo. Então ele tem Pai para ouvir e para ser obediente. Quem não recebe o Espírito Santo ainda não tem Pai. É como fala nas sombras, né, das histórias das mulheres escravas, como Sara, como temos ali o caso de Ana e Penina, o caso de Raquel e as escravas. A gente vê que todos aqueles que não eram filhos da mulher amada, eles não tinham pai. Geralmente tinham muitos filhos, mas não tinha pai. A gente vê o caso de Penina, muitos filhos ela dava para Eucana, mas não tinha pai. Não tinha pai. Paulo fala isso de forma clara no livro de Gálatas, capítulo 4. Os filhos da escrava são muitos, porque dependem de leis para ser bons, dependem de guias, de homens que falam todos os cultos, faz assim, faz assado, ou leis que diz vire para a direita, vire para a esquerda, governantes. Mas aqueles que são filhos da livre, que nascem do Espírito, não precisam de ter guias, leis, porque agora a lei do Pai está no seu coração, no seu entendimento. Ela é guiada pelo Espírito Santo do Criador. Isso é tremendo. Então, todos aqueles que têm o privilégio de ser chamado filho de Deus é porque creram, receberam a mensagem e vivem uma vida de liberdade, não de escravidão de homens, tendo que comer migalhas todos os cultos, tendo que todas as semanas irem lá comer uma migalhinha da mensagem que eles dão. É o self-service que os líderes fazem com a palavra do Pai. Criam aquelas mensagens que fazem o povo ficar grudado na cadeira, mas é como um miojo. A pessoa come, sacia na hora, mas daqui a pouco já tem fome de novo. No verso 2 ele fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos.
Eu acredito que aqui ele está falando sobre a questão de não terem noção de como que era após a morte. Não dá para entrar muito detalhes nesse verso 2 aqui, porque ele fala que quando ele se manifestar, seremos como ele. Então acredito que eles estavam falando sobre a esperança que o Salvador disse que nós temos que ter quando, por exemplo, ele fala a parábola do joio e do trigo, que o pai vai separar o trigo e colocar no seu celeiro. Como vai ser lá nesse celeiro? Será que seremos como a gente é? Será que vai ser diferente? Ou seja, é algo que está além da nossa imaginação. Então ele falou, fica aqui, quando ele se manifestar, a gente vai ver como ele é e assim nós seremos. Mas seguindo, todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, todo aquele que quer naquele grande dia estar entre o trigo, purifique-se a si mesmo, porque ele é puro. Ninguém que não se purificar não vai estar com aqueles que são puros. Ninguém. Mas para ser puro, não é você que vai agora procurar ser bom. Basta ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que o Salvador falou, quando aquele jovem rico lhe pergunta, bom mestre, ele fala, ninguém é bom senão o Pai. Só o Pai é bom. Mas ele sendo bom e a gente ouvindo a sua voz, vamos começar a fazer o que a sua bondade determina. E passaremos a ser também pessoas boas. E aí entramos dentro desse grupo seleto, que são o grupo dos puros. Mas não é um puro de ir para templos, de cantar, de agora não se misturar mais com ninguém, porque a gente vê que o Salvador, o homem mais puro que pisou nessa terra, andava com as prostitutas, com os ladrões, com tudo, todo tipo de gente que, se a gente for pensar, nós que não temos nem um pouco da pureza que ele tinha, achamos que não devemos andar com essas pessoas. Mas por que ele andava com as pessoas? Além de deixar a sombra que foi para esses que ele veio, para os prostitutos, para os fermentados, ele veio para as pessoas que estão contaminadas. Além de deixar essa sombra maravilhosa, existe a questão que luz nunca vai ter efeito num local que só tem lâmpadas, só tem luz. O sal nunca vai ter efeito dentro do saleiro. A luz só brilha quando ela está nas trevas. E para estar nas trevas, você tem que estar com pessoas que também estão nas trevas, para que elas, vendo a luz que resplandece em você, elas queiram também ser luz como você, andar na luz como você está na luz. Todo aquele que vive habitualmente pecando, essa pessoa vive na rebeldia, porque pecado é rebeldia. E isso é verdade. Uma pessoa que sabe, porque hoje o Espírito Santo do Pai, como está escrito no livro do profeta Joel, foi dado a todos que creem. É fato. Ele fala lá que o Espírito Santo seria dado a toda a carne. Aí tem gente que acha que isso ainda é um fato que vai acontecer no futuro. Mas o Filho, quando esteve aqui, ele disse, quem crer e for batizado, esse vai se salvar. É que as pessoas fazem uma salada com a palavra do Pai. Se o Salvador trouxe o batismo do Espírito Santo, por que eles dizem que nessa passagem de Marcos 16 é batizado nas águas? Quem crer e for batizado nas águas. Aí a gente vê no YouTube e acontece não sei quantas vezes no ano esses batismos nas águas dentro dos templos, tentando cumprir Marcos 16, que aí eles pensam que estão fazendo discípulos para o Salvador, mas na verdade, na grande maioria das vezes, estão fazendo discípulos para si mesmo, porque cada um que eles mergulham na água ali no seu tempo, depois essa pessoa vai ficar sendo dizimista e ofertante o resto da vida para aquele líder religioso. É mais um discípulo para si do que para o reino. Mas aquele que ensina as pessoas a receberem o batismo do Espírito Santo, que foi esse o batismo que o João disse que o Salvador traria, essa pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, aí sim, ela é discípula agora do Pai. Ela está conectada ao Pai. É o mesmo Espírito que o alimenta. O mesmo que os profetas se alimentaram, que os discípulos, que o Salvador falou. E aí sim essa pessoa nasceu para a glória, nasceu para o reino do Pai. Porque muitos se batizam na água física da igreja, mas na segunda-feira estão em seus trabalhos do mesmo jeito. E muitos agora nem se misturam mais com as rodinhas, porque acham que agora são santos. É o joio e o trigo já querendo se separar antes da hora. Mas está escrito que quem vai separar é o próprio Pai e os seus anjos. Não, nós temos é que estar juntos com essas pessoas. Se você não consegue estar com elas porque tem medo que vai se contaminar, então você não está purificado pelo Espírito Santo, porque aquele que recebe o Espírito Santo não vive habitualmente no pecado. Ela não consegue, não faz parte mais da sua natureza ficar pecando. Verso 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados,
nele não há pecado. Como que ele tirou o pecado? Num passe de mágica, como muitos dizem por aí? Que foi no madeiro, morreu, agora quem crê nele, os pecados somem. Não, ele tirou os pecados, alertando as pessoas. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com o fermento. Não sigam guias cegos, senão vocês vão cair no mesmo abismo que eles, é na falta de compreensão deles, porque cair no mesmo abismo que eles é na falta de compreensão deles. Você estará em trevas. Então, foi assim que ele tirou os pecados das pessoas. E as pessoas, abandonando esses enganos, começaram a ficar liberados para que o pai se conectasse com elas. Porque é muito difícil o marido se conectar com uma mulher que está cheia de maridos, cheio de amantes, né? Porque marido só ele é, porque só ele cuida. O amante não, o amante só se beneficia. E a gente vê isso claramente na parábola da mulher samaritana, e muitos até criticam a mensagem da mulher samaritana que eu coloquei aqui no canal, mas glórias ao Criador que muitos estão entendendo. A mulher samaritana tinha muitos maridos. Lá fala maridos, mas eram amantes. Talvez não quiseram colocar a palavra amantes, mas tiveram o cuidado para colocar marido, mas não. Quando fala talvez marido, é porque ela, sendo o marido dela, é porque ela estava sendo guiada. Porque Paulo fala que marido é cabeça da igreja, né, da mulher. O marido é cabeça da mulher, assim como o Salvador, o Espírito Santo do Pai, é a cabeça do corpo. Então, eu acredito que ele fala marido lá por esse sentido, porque ela estava sendo guiada por esses enganos. Mas quando o Salvador lhe apresenta a água da vida, e ele fala para ela: se você beber, você não vai ter mais sede, não vai precisar mais ir atrás de nada disso que você está buscando. Nem nos montes, nem nos templos, mas em espírito e em verdade você vai se conectar com o Pai. E ela então, ali naquele momento, ela começa a ser separada para se conectar com o Pai, porque o Espírito Santo do Criador estava para descer. Precisamos entender os momentos da história. E a gente sabe que o próprio Salvador no contexto fala: está chegando a hora. Que hora? A hora que o Pai vai se conectar com aqueles que quiserem de fato abandonar os enganos. Olha como que ele tirou os pecados. Pedindo para as pessoas saírem dos enganos porque o Pai ia se conectar. E todo aquele que resolve fazer isso, o Pai se conecta. É um marido que, vendo que você parou com as noitadas, parou com a prostituição, agora então ele fala: agora eu vou vir e vou me casar com você. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Então, se a pessoa continua pecando, não tem nenhum pingo de cobrança nela de que ele está fazendo algo errado, é porque o marido já está longe. Ela não o viu, não o conhece, não tem relacionamento com ele, porque aquele que tem relacionamento com ele não deixa ela dormir. Ele a cobra. Vai lá, se conserta, vai lá, devolve, não fique com o que não é teu. É o marido cobrando a esposa, é o pai cobrando o filho, que é a representação da sombra, né? Do pai que tem um filho que obedece e o que não obedece, do marido que tem a esposa que é fiel e da esposa que o trai. A sombra, por isso que precisa existir a mulher que é fiel, a que trai. Por isso que eu falei esses dias das prostitutas que eu falei, precisa existir, para que a gente entenda o que é no mundo espiritual cada coisa e possa entender o reino espiritual do Pai. Filhinhos, verso 7, que ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha só, aqui ele começa a falar algo maravilhoso, que coloca o sistema religioso todo no chão. Olha, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde quando? Desde quando caiu do céu e ficou mal? Não, desde o princípio, mesmo que o Salvador falou para os líderes religiosos que o Satanás ele é pecador desde o início. Ou seja, eu gravei já uma mensagem aqui sobre o diabo que faz muito sentido, você pode ouvir, onde o entendimento que me veio sobre essa questão do diabo após entender o plano de salvação é que o Pai o criou o mal para punir, para dar a paga àqueles que fazem maldades. Por isso que na história de Jó ele vai lá pedir permissão para o Criador para poder punir a Jó que não pecava, que não tinha falhas. E a gente vê ele como um inimigo pedindo permissão, não bate com essa história que eles contam. Isso é para amedrontar as pessoas, é para criar um ser que está querendo que todo mundo peque. Não, nós é que temos o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. O caminho da bênção, da maldição é 50% para cada lado. Você escolhe para que lado você vai, mas o lado que você for tem pai. Ou você vai para o lado que tem o Criador do universo como seu pai, o Espírito Santo dele, ou você vai para o lado do diabo,
que lá ele também vai dar as pagas necessárias para que você sofra as consequências de tudo que você faz. Se você for para o lado da luz, você também vai sofrer consequências, mas consequências boas, sabe? Consequências maravilhosas. Quem comete pecado é do diabo, o diabo peca desde o princípio, e foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que obras do diabo que ele veio destruir? O engano. O engano que faz as pessoas permanecerem do lado dele achando que está fazendo o que é correto. É o engano. Muitas pessoas, quando estão do lado do diabo, elas não percebem o que João vai falar agora aqui, ó. Quem é de fato que está do lado do diabo, quem é de fato que está do lado do Criador. Não é porque é evangélico e não é evangélico, como muitos dizem. Porque tem pessoas que, porque são evangélicas, chamam de do mundo quem não é evangélica. Isso é parte de uma grande apostasia que nós estamos vivendo, para que as pessoas não entendam o óbvio. Por isso que fala que estão em abismos. Falta de compreensão. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Por quê? Porque o Espírito Santo do Pai não o deixa, né? Porque a semente de Deus, olha aqui, ó, o Espírito Santo do Pai, permanece nele. E ele não consegue continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Por isso que eu falo, gente, eu falo aqui no canal e tem gente que não consegue entender. Nós não conseguimos gerar ninguém nascido do Espírito. Quem gera é o próprio Pai. O que nós podemos fazer é regar, é plantar a semente e regar. Mas quem gera é o próprio Espírito Santo, que é a sombra do Salvador não nascendo de homens. E não nasceu de homens justamente por quê? Porque é a representação de que o nascido do Espírito não nasce por intermédio de homens. Como aconteceu no caso de Isaac, que não teve a participação ali de Abraão. É uma representação. É claro que o Salvador teve que nascer de uma mulher fisicamente, porque para vir ao mundo fisicamente ele tinha que nascer. Mas temos que entender que tudo é uma sombra. A mulher pura, virgem, representa a pureza, sem contaminação, nunca se relacionou com nenhum engano. E ele não nascendo através de um relacionamento dela com outro homem, automaticamente faz com que se cumpra o que está escrito, que nós nascemos do Espírito quando nascemos de novo, não nascemos do homem. Tem até um rapaz aí que é até professor de teologia que tem na internet, que ele fala que José foi corno, porque a Maria teve relacionamento com o Espírito Santo enquanto ela ainda estava tendo um relacionamento com José. Olha que absurdo! Qual é a profundidade de falta de compreensão das pessoas que disseminam isso, né? Mas tem quem segue essas pessoas, cai nos abismos que ela está. Então, continuando aqui, João está falando. O Filho de Deus se manifestou para colocar fim às obras do diabo, ou seja, mentiras, enganos que faz as pessoas permanecerem no local errado achando que estão certas. Lembra da passagem da parábola do bom samaritano? O sacerdote, o levita, todas aquelas pessoas que o Salvador fala na parábola, passaram pelo rapaz que estava caído precisando de ajuda, acreditando que estavam do lado certo. Mas quando vem um rapaz e ajuda aquele rapaz que foi chamado de bom, olha, lembra que eu falei no começo da mensagem que passamos a ser bom porque recebemos a bondade do Pai? Lembra que o Salvador falou pro jovem rico que ninguém é bom senão o Pai? Por que ele falou bom samaritano? Porque recebeu da bondade que estava no Pai. E essa bondade que estava no Pai fez com que ele ajudasse aquele homem. E aquela pessoa, na cabeça dela, por causa dos fermentos, dos enganos, podia até achar, eu não tenho para o Pai serventia alguma, quem sou eu, né? Mas para o Pai ela que era correta, por causa que o engano do diabo, que é o pai da mentira, colocou na cabeça das pessoas que para você ser bom, para você ser uma pessoa que o Pai se agrada, você tem que ir para o templo, você não pode faltar nos cultos, você tem que ser dizimista, e as pessoas praticam isso. Mas quando estão no seu dia a dia, no trabalho, fazendo as suas coisas, passam por pessoas que estão às vezes precisando de ajuda e nem olham para a cara delas. E aí olha o que João fala. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ó, como que você detecta quem é o filho de Deus e quem é do diabo? Ó. Quem não pratica a justiça não é de Deus, ou seja, é filho do diabo. O que não ama o seu irmão é filho do diabo. Quem pratica a justiça é filho de Deus. Olha o que João fala. Não é ser evangélico, não é não ser evangélico. É ser justo e ser injusto.
Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não podemos ser como Caim, que era do maligno, no sentido ele era do maligno porque estava agindo de acordo com os enganos que dentro dele foram implementados ali, né? Matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. As obras más, as mesmas que o diabo. Pessoa maldosa, uma pessoa ruim. E o seu irmão tinha obras justas. Então, o que separava os dois não era se um era evangélico e o outro não era, mas se um era justo e o outro era injusto. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Por que as pessoas vão te odiar? Tem muitas pessoas que são evangélicas que dizem que é até perseguição evangélica, que são odiados porque são evangélicos. Não. Às vezes a pessoa que é evangélica, as pessoas não gostam muito dela ali, porque elas ficam querendo colocar na cabeça das pessoas o que elas pensam. Elas ficam insistindo para ir para o culto. Quando coloca uma música gospel, coloca nas alturas para todo mundo ouvir, achando que fazendo isso, sabe? Ficam sendo aquelas pessoas chatas, mas não é isso que faz com que as pessoas sejam odiadas. O que as pessoas que João está falando aqui fazem que o mundo odeia é serem justas. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Olha, quem ama já passou da morte para a vida. Quem não ama permanece na morte. Olha a diferença do que se pregam hoje em dia. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida a nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a nossa vida é morrer também no madeiro? Não, quando ele fala que ele deu a vida é porque ele, mesmo correndo o risco daqueles homens o matarem como o mataram, ele falou a verdade. Ele tentou tirar as pessoas do abismo e colocá-las na luz, para que elas parassem de serem injustas para serem justas. É só isso que ele queria. Quem, pois, estiver aqui, eu duvido que tenha uma igreja praticamente no mundo que faça isso aqui. Deve existir, mas tem que procurar com lupa. Quem, pois, tiver bens no mundo, vendo o seu irmão necessitando e lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e verdade. Gente, isso aqui é tremendo, é revelador, porque nos templos religiosos o que eles mais fazem é orar um pelo outro. Mas, filhinhos, não amemos de palavra, para de ficar orando. Se unam. O que a pessoa precisa? Está desempregada? Se unam. Comprem cestas básicas, arrumem um serviço para ela. Corram atrás para que ela tenha dignidade, não seja uma pessoa que fique se sentindo inferior a vocês. Não é por palavras e não é o que mais acontece nos templos. Vamos orar para o irmão fulano de tal, para que o pai o visite. Às vezes a pessoa está precisando de uma cirurgia que já se inventou como que faz para curar. Existem cirurgias, apesar de um absurdo serem caras, mas tem igrejas que têm milhares de pessoas que se cada uma às vezes dá R$10, eles conseguem pagar a cirurgia da pessoa e trazer alívio para ela. Mas eles ficam só com palavras fingidas, só de língua. Vamos orar. Não é isso que a mensagem verdadeira ensina. O Pai veio justamente para que as pessoas, recebendo o Espírito Santo dele, comecem a agir com bondade um para com o outro e se unam. Quanto mais pessoas se unir, mais bens a gente consegue fazer, mais bem, né? E aqui ele fala, quem tiver bens no mundo, quantos que estão nesses lugares que têm seus carrões, que não estão nem aí, nem perguntam se a pessoa do lado jantou hoje. Estão preocupadas consigo mesmo, estão buscando o seu próprio ventre, Deus o seu próprio ventre, não tem nada a ver com o Criador dos céus e da terra, mas são iludidas que lá estão buscando o Criador dos céus e da terra. Mais errado é o líder que não ensina elas a pegarem o que elas têm e dividir com o próximo, não ensinam elas a pegarem o que elas têm e de fato fazer o que fala aqui, não amar de palavra, para de ficar só falando, eu vou orar por você. Não, quando você precisa, como que eu posso te ajudar? Se eu não posso sozinho, eu vou unir pessoas para tentar ajudar, como eu fiz esses dias com o irmão aqui do canal, tentando ajudar para comprar lá o aparelho que ele precisava para os seus dentes. Se eu falar para você que no máximo, olha, no máximo, gente, dá para contar no palmo da mão quantas pessoas entrou em contato com ele para ajudá-lo. Isso não é amar só de palavras, só de língua?
As pessoas estão querendo conhecimento, não querem ir para a prática, como fala, por obras de verdade. O Pai procura pessoas que tenham obras de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele, estamos tranquilizando o nosso coração, né? Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração que conhece todas as coisas. Se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, quando existe uma cobrança em cima da nossa mente, cobrando a gente por algo, fique atento, porque essa cobrança pode ser o que pode custar a sua salvação. O problema é que, como é ensinado que foi no madeiro que as pessoas agora são perdoadas, como faziam com os animais na velha aliança, colocavam lá as pessoas a mão sobre o animal e saíam já perdoadas. O sistema religioso faz a mesma coisa com o Salvador. Aceite a Jesus, levante sua mão e a pessoa já é salva. Depois, claro, ela não pode perder o protocolo de ir para o culto agora, de não faltar, de ser dizimista, para não perder, porque se ela sair do culto, eles falam que desviou do caminho. Então, ela, para não perder o caminho, agora tem que ser escrava de homens. Só que, na verdade, a gente tem que perceber que a pessoa, quando ela recebe o Espírito Santo do Pai, ela vai começar a fazer agora o que é justo, o que é honesto, e vai agradar ao Criador, não vai agradar mais aos homens. Aqui o que ele fala, toda e qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos porque guardamos seus mandamentos. E quando fala toda e qualquer coisa, claro, gente, que temos que entender que é baseado dentro do que o Criador também se revela a nós, né? Porque muitas pessoas estão querendo coisas que ele disse que não éramos para correr atrás. Como ele fala das riquezas da terra, não corram atrás porque o ladrão rouba, a traça corrói, lembra Mateus 6? E por que as pessoas ficam pedindo isso para ele? É claro que essas coisas ele não vai dar, porque não foi isso que ele prometeu. Agora, quem prometeu dar as riquezas desse mundo, você sabe quem foi, né? Em Lucas 4, se prostrares a mente, darei as riquezas desse mundo. Quantos que estão hoje ricos? Quantos que estão prósperos? Dizem que foi Deus, só que na verdade receberam foi do diabo. Porque praticam obras que agradam ao diabo, mas são religiosos. No final, às vezes, de uma música totalmente depravada, agradecem a Deus. Dizem que é Deus que está fazendo a agenda dela crescer. Não, tudo isso é um grande engano. É um grande engano, a pessoa é injusta na própria letra das músicas dela, ou no serviço, na empresa dela, usa o próximo escravo 24 horas trabalhando para ela ter conforto, enquanto isso ela paga um salário miserável lá para aquela pessoa ter uma vida infeliz, enquanto ela tem de tudo e ela acha que ela se enriqueceu porque foi o Criador que a enriqueceu. Naquele grande dia haverá muitas surpresas. O seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho, na mensagem dele, que nos amemos uns aos outros como ele nos ensinou e também nos amou ao ponto de dar a sua vida. Quem guarda seus mandamentos, em Deus permanece e Deus permanece nele. Guardar seus mandamentos não é abrir lá no livro de Êxodo e ficar lendo um por um e ficar praticando, não. É ouvir a voz do Espírito Santo que hoje está em nós, porque foi dado. Quem é que crê? Quem é que quer ouvir essa voz que vai dizer para você pegar aquilo que você tem e dividir? Que vai pegar aquela vaga de emprego que você vai olhar alguém que precisa mais que você e vai dar a vaga para ela. Não vai ficar contando vantagem porque foi você que ganhou e dando testemunho nos templos religiosos. Quem é que tem essa ousadia de ouvir a voz do Espírito Santo? Quem é que tem? Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que ele nos tem dado. Olha aqui a confirmação de tudo que eu venho falando. Nisso conhecemos que ele permanece em nós, através do seu Espírito Santo, que nos guia, que nos convence dos nossos pecados, quando fazemos coisas erradas, porque como está escrito aqui, João falou, não é que nós não pecamos. Ele fala, né, eu li nas leituras anteriores, nós não podemos dizer que não temos pecados, porque se fizermos isso, perdemos a chance de nos consertarmos. Temos pecados, mas não vivemos habitualmente pecando, como ele fala aqui no capítulo 3. Por que não vivemos habitualmente pecando? Porque a semente dele está em nós. O Espírito Santo dele está em nós, nos convencendo, nos alertando. Cuidado, aí você errou. Aí você, tendo a humildade, vai lá, volta com a pessoa que você defraudou, como Zaqueu fez. Me desculpa. Olha, ficou a mais comigo aqui. Me desculpa, essa vaga não é para mim.
Tem uma pessoa ali que está precisando mais do que eu ainda tenho uma reserva que eu consigo me ajeitar, eu vou procurar um outro local, mas essa vaga dê para essa pessoa. Olha que luz no meio das trevas, quem é que faz isso? Quem é que devolve? Quem é que diz não é meu? Quem é que diz eu sou fiel e eu não olho para as outras? Quem é que tem essa ousadia de ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu entendimento? Porque nasceu de novo, porque agora é nascido do Espírito, não mais nascido dos homens. Não precisa esperar até a quarta, até a quinta, até a sexta, sábado, domingo, para ir no culto, para ouvir uma mensagem, para ouvir Deus falar. Estou indo para a igreja para ouvir Deus falar. Não precisa. Quem é nascido do Espírito, ela sai do aprisco. Ela tem um pasto verdejante pela frente. Ela tem um oceano para mergulhar. Ela é livre para buscar o Pai em Espírito e verdade. Aonde ela está, ali está o Espírito Santo do Pai com ela. E o seu corpo é todo aquele que vive assim. Não é estando dentro de um templo. Não caia nessa mentira de que quem está lá é crente, é evangélico, porque dá a impressão que é o trigo já separado. Não. Todo aquele que é chamado de filho de Deus é aquele que creu na mensagem. E a mensagem é esta, que nós temos Pai. Não vos deixarei órfãos, ele disse em João 14. Mandarei o Espírito Santo para guiar vocês. E quem ouvir a sua voz, esse é o batismo que João disse, cuidado porque ele vem trazendo o batismo com o Espírito Santo que vai dar liberdade, que vai trazer compreensão. As pessoas agora terão Pai, não precisarão mais terem leis, não precisarão mais de que pessoas vivam às suas custas, dos abutres, porque elas não estarão mortas, estarão vivas diante daquele que vive e reina para todo sempre. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.